Bom dia. Bom dia, Sérgio. Olá, Bruno. Vais ter um valor a mais que o resto desses teus colegas que só têm quadrados pretos, pá. Obrigado. Está garantido. Dar aula. Olá, Inês. Só vem para aqui, põe ali o quadrado e depois vai para a pesca. Depois dorme. É uma loucura. Bom, acabamos hoje. Vá lá. Quase o melhor dia do ano. O melhor dia do ano é este dia, em julho, que é quando acaba o ano. Hoje acaba metade do ano, já não é mau. Já é umas fériasinhas. Sim. Vocês têm uma porrada de exames, pá, vocês não têm grandes férias, mas eu, pelo menos, no vosso lugar, não estava muito descansado. A minha sorte é que eu já fiz o curso, podes crer. Todos os exames uns a seguir aos outros, pá. Vocês têm aí umas semanas, claro, complicadas. Nosso vai ser uma confusão, vai ser as nossas turmas, mais os gajos do Erasmus, mais os gajos da Legi, vai ser tudo junto, vai ser para aí 300 e tal pessoas, vai ser uma confusão do caralho, no dia 23 às 6 da tarde, depois temos 15 dias depois. Querem propor alguma pergunta para o teste? Aceito sugestões, se quiserem propor alguma questão, eu depois ponho lá. Vou tratar de fazer isso. Sim, senhor. Então vamos ver o seguinte. Na semana, pá, a seguir às férias, nós temos uma sessão ainda aqui teórica, mas não vamos dar mais matéria nessa sessão, só iremos tirar dúvidas, se vocês tiverem dúvidas ou alguma coisa que queiram ver. Portanto, oficialmente para nós, aqui na teoria, acabamos hoje. Na parte prática tem que ver com o Rui, o que é que ele propõe, mas isso já é com ele. Nós ainda temos que ver aqui uma matéria hoje, pá, que é sobre as ferramentas de corte e os fluidos de corte, mas é uma coisa curta. Por isso, para aquecer, enquanto o pessoal está a dormir, os que ainda não apareceram, vamos ver um vídeo que ficou aqui por ver, que é sobre maquinagem e que tem só um aspecto curioso, dois, que é sobre máquinas, que são máquinas já bastante avançadas. Nós nem chamamos a isto tornos, nem fresadoras, nós chamamos a isto, pá, centros de maquinagem. Deixa lá ver o que é que se passa com isto. Stop. Outra vez. Share. Share. Está melhor. Aqui. Vídeo. Claro que vocês, pá, têm na net web vídeos mais fixos que estes, mas isto são exemplos, ok? Isto que vamos ver aqui, pá, são operações de top e máquinas que nós chamamos centro de maquinagem. Porque isto faz muita coisa, não é? Uma máquina destas faz torneamento, faz fresagem. Chamar a isto um torno ou uma fresadora era quase gozar com a máquina. Olha, vamos ver o que é que ele vai fazer. Ele tem aqui uma bucha rotativa dentro da máquina, que funciona como um torno, se for preciso. A máquina vai buscar aquela ferramenta com uma pontinha vermelha para detectar onde é que está a peça, para as coordenadas da peça entrarem no sistema informático. Aqui troca uma ferramenta, a máquina vai construir no bloco de alumínio um suporte para meter naquela bucha. Este suportezinho não faz parte da peça, estão a ver, vai ser usado para meter na bucha. E agora a bucha vai servir para apresentar para cima as faces conforme elas são feitas. Provavelmente esta máquina só faz interpolações no plano de cima. E ela agora vai executar o programa da peça. Está a maquinar alumínio, velocidade de corte muito rápida. Estão a ver que a possibilidade de ter este eixo auxiliar de rotação da peça é muito importante, porque permite posicionar
digamos, os ângulos, tudo relativamente à ferramenta. Mais uma troca de ferramenta super rápida, está a fazer furos. Reparem como ela começou a injetar um líquido. Aqui um furo maior. Agora abrir uma rosca. Roda para a direita, tira para a esquerda. A máquina está a controlar as próprias medidas do que fez. Okay? E agora o Zé Manel vai pôr a peça outra vez ali para retirar o suporte que foi feito e fazer aquela fase que falta. Há sempre um problema com a parte que é preciso ocupar quando se segura na peça, porque temos que segurar nela e nessa parte não se pode maquinar. Mas isto que vocês viram fazer é o prato do dia, o que se faz mais. Quantidade de líquido, de fluido de corte muito grande nas furações, ok? Mais um acabamento de fresagem. E aqui a abertura de uma caixa com uma interpolação para fazer um furo. A própria máquina controla as ferramentas, aquele toquezinho que vocês viram ali, a máquina foi verificar se a ferramenta estava no sítio, porque a máquina, cada vez que pomos lá uma ferramenta nova, temos que lhe dizer onde é que está a ponta, se é curta, se é comprida. Ela mete isso tudo na memória e depois volta e meia verifica. Isto que está aqui é uma máquina de 5 eixos. Reparem o que é que ela consegue fazer. Tem os movimentos, eixos lineares, depois tem mais 2 rotações auxiliares. Esta que roda assim, e o prato que também faz de torno. Aquele prato roda até às 1000 rotações. Portanto, pode-se tornear naquele prato. Ali as dimensões máximas que a peça pode ter. Esta máquina leva até 300 ferramentas. Tem lá dentro uma parede, estão a ver o sistema de troca de ferramentas. Ele tem esta correia que vai ali buscar àquela parede as ferramentas que lá estiverem armazenadas. A gente não mexe lá dentro. A gente dá a ferramenta à máquina, ela guarda e depois vai lá buscá-la quando é preciso. Isto é tudo feito internamente. Só mesmo manutenção é que se abre isto. Por isso que é preciso, sempre que se dá uma ferramenta à máquina, informar bem as características que é para ela depois poder posicioná-la. Não é? Estão a ver, a máquina está a tornear, neste caso é um torno vertical, a peça está pousada, parou aquele prato para poder fresar, aqui está a fresar de lado com uma fresa de topo, aqui já está a fresar de topo, fazer acabamento de superfícies. Novamente a construção de uma turbina. Reparem, a turbina foi primeiro fabricada, ficou com aqueles riscos que se vê lá atrás grossos, em desbaste, e agora vamos estar horas e horas e horas com a pontinha da fresa a alisar aqueles risquinhos. Isto vai durar para aí 1 dia ou 2. Fica caríssimo, mas certas peças ainda é assim que se fazem. E a máquina tem, claro, que fazer os movimentos todos necessários para conseguir pôr a ponta da fresa lá nos sítios. Novamente um torneamento, outra vez um processo de múltiplos eixos. Isto é uma demonstração. Ela está a usar 5 eixos. São os 3 eixos X, Y, Z e mais 2 rotações. Aqui outra vez um torneamento, neste caso de um ferro fundido, um torneamento um bocado difícil. O ferro fundido é difícil de maquinar porque tem grafite e a grafite é lubrificante e o lubrificante impede o bom corte. Aqui eles agabarem-se que fazem um espelho, mais ou menos. Para fazer um espelho consegue-se em torneamento, não em fresagem, mas tem que ser com um avanço muito pequenininho. Olhem para o tamanho desta broca. Estão a vê-la? É uma loucura. É uma broca bué de fininha e bué de comprida. Como é que não parte? Olhem ela a sair ali. Como é que não parte? É milagre. É mesmo incrível. E porquê é que eles estão aqui a pôr isto? Porque a máquina não pode abanar nadinha, senão a broca partia logo. Então é uma demonstração da qualidade da máquina, poder usar aquela broca, ok? Isto era um vídeo que tinha ficado aqui pendurado sobre
maquinagem, depois eu vou pôr isto no Moodle, vocês podem ver, claro. Podem e devem, para se lembrar das coisas. Agora, antes de vermos o que falta hoje, eu vou passar aqui os olhos pelas nossas folhas para vocês marcarem o que é que não sai no teste, ok? Ou o que sai. Esta primeira parte é importante. Em quase todos os testes aparecem perguntas disto, que é sobre a deformação plástica. O que é que a deformação plástica faz aos metais, como é que se fazem as tensões internas, o que é isto do grão esmagado, porque é que a ductilidade diminui, aumenta a resistência, o que é o humor no quente e o frio, importantíssimo, o que é recristalização. Esta parte aqui eu sugiro que vocês leiam e tomem notas. Aliás, a melhor maneira de estudar, pá, é só usar as folhas uma vez. Vocês vêm por aqui abaixo, arranjam uma folha de papel ao lado e para cada assunto vocês escrevem só as frases principais. Porque é que isto é uma boa maneira de estudar? Porque ao vocês ao escreverem um pequeno resumo da matéria, isso vai-vos ficar muito mais memorizado. Há quem prefira pegar nas folhas e depois com o marcador sublinhar partes. Também funciona. O que funciona pior é ler e mais nada. Se vocês lerem e mais nada, tipo, pá, ok, eu li aquilo, mas já não me lembro bem. O melhor processo é, por exemplo, forjamento. Escrever forjamento de matriz aberta, matriz fechada. Consiste de forjamento, esmagar o material. Quente, propriedades, frio, e acabou, não precisa mais nada. Depois não pegam mais nas folhas. Depois, na altura assim do teste, basta ler o vosso resumo, está lá tudo. Mas não façam resumos muito grandes, só mesmo os tópicos. Se fizerem isso, vão ver que a teoria está aí tudo. Esta parte inicial, ok, há perguntas, quase certo. Estas técnicas é saber o mínimo, pá, não sei, não posso garantir o que é que sai, eu tiro as perguntas normalmente à sorte, tanto pode sair de forjamento como de laminagem, essencialmente é saber o básico, por exemplo, forjamento, matriz aberta, matriz fechada, certo? Diferenças, o que é matriz fechada, o que é o forjamento, estas coisas aqui das prensas também é básico, prensas mecânicas, prensas hidráulicas, não decorem coisas, tipo estas palavras, não decorem. Ou são coisas que se sabe, que toda a gente sabe, genéricas, ou não vale a pena decorar detalhes, depois nós não perguntamos detalhes. Tipo, diga o que é arredondar. Mas podemos perguntar, diga o que é o forjamento, ou distinga o forjamento de matriz aberta, matriz fechada, essas cenas. Ok? Portanto, estes processos, pá, devem saber o mínimo sobre eles, explicar a alguém o que são. Por exemplo, porque é que os laminadores têm estes rolos todos, sei lá. Esta cena. Isto sai, já vimos, já falamos. Extrusão, claro. Extrusão direta, inversa, extrusão vertical. O que é fieira. Os básicos. Esta coisa aqui da extrusão por impacto também é um processo à parte. Estiramento, tudo isto foi falado, portanto, à partida está incluído. Nós só temos para aí 4 ou 5 perguntas teóricas, não temos mais tempo, portanto, isto é uma lotaria muito grande, ok? É mesmo uma lotaria, olha, é o que calhar. É da maneira que se não soubermos uma coisa, sabemos outra. Agora aqui, isto não sai, este capítulozinho, outras técnicas, está fora do programa este ano. As prensas, sim, ok, prensa hidráulica, prensa em C, prensa em coluna, porque é que são diferentes. As ferramentas de conformação, claro que pode sair. Os elementos principais, por exemplo, fazer o esquema de uma ferramenta simples, que é um serra-chapas, para que servem as colunas, cenas assim, perguntas elementares. Isto aqui, embutidura e corte, pronto, faz parte do programa de conformação plástica. Agora, daqui para a frente, isto acaba a conformação. A partir até aqui teríamos mais ou menos metade da cotação do teste. Na parte teórica são que 5 valores, vá? E agora a outra metade, mais ou menos, porque não é garantido, depende. Seria aqui de maquinagem. Os 3 processos que nós falámos foi fresagem, furação e torneamento. E sobre esses processos há que saber os mínimos.
também as operações que se conseguem fazer, o que é o arranque da para, como é que a ferramenta funciona, aqui a posição dos parâmetros, tipo, para que lado fica o avanço. Na realidade, continuamos a falar apenas no conhecimento essencial. Esta parte aqui não sai perguntas, esta, geometria de corte, ok? Apesar que vocês têm mais dia menos dia a saber isto, mas não saem perguntas. Pode sair sobre rugosidade, sim, isso sim. A rugosidade, apesar de estar aqui neste capítulo, a rugosidade é uma coisa importante de entender. Pode-se perguntar, tipo, o efeito dos parâmetros na rugosidade. Isto ângulos é que não sai. Isto ângulos, não falamos de ângulos. Hoje vamos falar disto, ferramentas de corte. Nas ferramentas de corte também só vamos dar até aqui às avarias. Esta parte que está para a frente que diz maquinabilidade, podem tirar. Está aqui, se vocês precisarem para fazer algum trabalho, ou se precisarem de escolher ferramentas, ou tiverem que saber mais detalhes sobre a utilização das diferentes ferramentas, podem consultar aqui. Esta informação quase toda que está aqui, neste parágrafo, neste capítulo, foi retirada dos catálogos da Sandvik. Não sei se sabes disso, mas torno a dizer, se for o caso, que é, façam o download para vocês. Sandvik, não sei se tem aqui um Q ou sem Q. É fácil de encontrar, Sandvik. Eles têm catálogos de venda de ferramentas deles, mas cada catálogo tem uma informação técnica que é muito fixe. Foi de lá que eu tirei isto tudo praticamente. E eles ensinam a usar as ferramentas, têm fórmulas mais complicadas que as nossas, tem muita coisa. Aqueles catálogos valem mais que o nosso curso de maquinagem, bastante. E portanto, se vocês tiverem isso, enquanto é grátis, os downloads, vocês ficam com uns documentos muito fixes para poderem consultar. Mas portanto, para nós aqui, este capítulo, maquinabilidade não sai, ok? Isto vamos falar hoje também um bocadinho, fluidos de corte. Prontos, as três técnicas, é saber os mínimos sobre o que é que se pode fazer, operações, ferramentas, tornear por dentro, por fora, ver aqui o tipo de operações que se faz no motor, eventualmente saber dizer quais são os principais componentes das máquinas, bucha, o carro, o arramento e ponto, os tornos, tipo de tornos, a mesma coisa para as fresadoras, é o básico. Tipo de fresas, tipo de operações que se fazem, que é uma interpolação, coisas assim. Mas tudo sem decorar muita coisa. E furação, pronto. Estes são os três processos. Isto valerá, em princípio, outros 5 valores no nosso teste. Atenção aqui às diferentes operações que se podem fazer em furação, porque as diferentes operações são sempre onde vai bater as perguntas. Dá pouca coisa para perguntar aqui. Daqui para a frente, isto já não sai mais nada. Retificação, não demos. É um processo muito importante, só que nós não temos tempo para dar tudo. É o processo de fazer o acabamento das superfícies. Não é arranque da para. É abrasão. Aqui, retificadoras, não sei o quê. Eletroerosão, vocês têm que saber isto. Mas nós não demos para a cadeira. Mas vocês têm que saber isto. Vocês agora como engenheiros, se vos perguntarem numa fábrica, falarem de erosão, vocês têm que saber. É a mesma coisa como um engenheiro não saber o que é um aspirador. Tipo, não sabe o que é um aspirador. Não estou a ver. Isso é uma desgraça, toda a gente sabe o que é um aspirador. E a erosão é igual. Ouçam, hoje em dia nas fábricas de metais, a erosão é das técnicas mais utilizadas. É muito fixe, não é arranque da para, não é abrasão, é um sistema elétrico de fazer peças. Só que, como não estava no capítulo arranque da para, e como nós tivemos pouco tempo na cadeira, ficou de fora este ano. Também só íamos dar uma aula sobre isto, mas pronto. Quando vocês tiverem tempo, leiam isto, porque é facílimo de aprender.
Estes sistemas de fixação também são cultura geral, mas também não saem para o teste. Maneiras de apertar as ferramentas, o que é uma bucha, o que é uma pinça, cones Morse, não sai para o teste. Mas também vos digo, todo o engenheiro sabe isto, está aqui de cor e salteado. Sistemas de fixar peças e máquinas, pratos magnéticos, buchas, os sistemas de ponto zero que se usam muito agora nas máquinas CNC. Não sai. A mesma coisa que os processos de corte. Eu até me custa estar-vos a dizer isso, sabem porquê? Porque esta matéria toda era super importante. A nossa cadeira devia ter 1 ano para a gente dar isto tudo nas calmas, porque vocês têm que saber isto. Foi por isso que eu deixei ficar nas folhas. Processo de corte. Todo engenheiro sabe que é um corte de oxigênio, um corte por laser. Tem que saber os mínimos disto, a diferença, o que é um corte por plasma, porque isto usa-se de todo lado, estão a ver? Não sei. Aqui um corte laser, aqui um corte com jato d'água. Jato d'água é assim, o laser é fixe, mas o laser aquece as peças e derrete-as. Quando derrete, recristaliza, estão a ver? Temperatura. Então o laser é fixe, mas tem esse problema, para certas peças vai recristalizá-las. Uma forma de fazer o corte sem aquecer é usar o jato d'água. Um jato d'água corta a aço, que é uma loucura. Assim a abrir. Também não dá. Ok? Pronto. Este capítulo, sequências de fabrico, nós não vamos pôr no teste perguntas sobre sequências. A sequência é perguntar todos os passos de fabrico da peça. Como é que se segura na peça, o que é que se faz primeiro. Mas tem aqui uma coisa fixe para vocês. Tenho aqui 2 exercícios completamente feitos e totalmente explicados. Este aqui de torneamento, tem os desenhinhos, explica tudo. Explica como é que se calcula os parâmetros. Então está tudo. E depois faz aqui a tal sequência que vocês podem ver, tem as operações todas, montar a ferramenta, apertar para o lado tal. No nosso teste só sai perguntas de parâmetros, tipo calcula os parâmetros. Mas para vocês treinarem, está aqui 2 exercícios ou 3 fixes, porque podem tentar resolver os parâmetros e ver se bate certo com o que está ali. E tem as explicações de como é feito. O segundo exemplo tem uma peça que é fresada e furada. Portanto, também tem aqui a explicação de como é que se põe a peça, não sei o quê, como é que se calcula os parâmetros, aqui como é que se calcula o número de dentes que cortam. Está aqui, digamos, estes 2 exemplos são fixos para estudo, ok? E pronto, e acaba aqui. Portanto, pá, vendo assim ao longe, isto não tem nada que saber. São meia dúzia de generalidades que vocês podem não saber muitos detalhes, mas com certeza, sobretudo o pessoal que vem aqui às aulas teóricas e que está acordado, porque a dormir é mais difícil, sobretudo esse pessoal vai fazer isto com facilidade. Espero eu. Vamos tentar que as perguntas sejam simples, para não complicar muito a vida, pelo menos no primeiro teste. Depois nos exames às vezes complica-se um bocado, mas vamos tentar fazer 2 coisas equilibradas, sem dificuldades. Prontos, aquilo que hoje temos que ver são os materiais para ferramentas, que é um capítulo importante e que nós ainda não falamos, e que eu ando aqui atrás dele, está aqui. Ferramentas de corte, ok? Então, o que é que temos de saber assim de básico? Primeiro, começar pelas ferramentas mais primárias, jaços rápidos. Acho que já vos disse isto quer dizer high speed, é tipo uma banda de rock and roll, high speed steel, em inglês, que nós traduzimos por aço rápido. Porque é rápido? Por causa da têmpera. Em português, têmpera, em inglês, quenching. Quenching. E agora reparem neste truque. Em inglês, temper. Em português, revenido ou recozido. É? Erro normal do pessoal. Tempera, temper. São coisas diferentes.
A têmpera consiste em aquecer o metal, o ferro, uma liga de ferro carbónico, aquece a ferramenta e mergulha-se em água fria. Ela forma água ou óleo. Ela forma uma microestrutura que é martensite, que são umas agulhas e que é muito dura. Portanto, a têmpera faz martensite e a martensite é ótima porque é dura. E nós já tínhamos visto que para cortar um metal, a propriedade é a dureza. Só um metal mais duro é que corta o outro, menos duro. O problema destas ferramentas em aço rápido é que, sobretudo quando aquecem, isto é como um lápis de escrever. O bico vai desaparecendo e é preciso afiar outra vez. Este bico vai indo à vida. A ferramenta tem que ir a uma mó de esmeril, como o pessoal chama, uma mó abrasiva. Encosta-se lá à ferramenta, ela larga uma porrada de faíscas e afia-se. E quando está o biquinho feito, está quente, mergulha-se na água fria. Estes aços chamam-se HSS porque eles rapidamente ficam temperados. Têmpera rápida. Se fosse um aço normal não se podia temperar assim à bruta. Tinha que se estudar bem a temperatura, depois tinha que se estudar bem o tempo de mergulho. Estes aços chamam-se aços rápidos porque são aços de têmpera fácil, ok? Qual é o problema destes aços? É que isto para maquinar é fraco. Temos aqui neste gráfico que este gráfico aqui do meio, aqui em baixo, tem umas curvas vermelhas que são para o aço rápido. A primeira curva que está ali é para um aço normal. Esta assim aqui. E diz que um aço normal pode ir até aos 800 dureza Vickers. Mas vê-se que ele a partir ali dos quê? 200 grausitos, a dureza põe. Isto é um aço normal. O que a gente vai fazer? Vamos arranjar um aço rápido, vamos temperá-lo e ele fica mais ou menos como aquele que diz ali HSS. Ou seja, ele aguenta agora a sua dureza vai até aos 500. Estão a ver? É a vantagem, mas também a partir dos 400, 500 fica, parece pasta. Não corta mais, perde a dureza, fica mole. Isto que está aqui são aços. Quando a gente compara com aquelas linhas que estão lá em cima, por exemplo, aquele MD, aquele verde MD, fogo, a dureza é uma loucura. É que é mais do dobro, ou o dobro, pronto. 1800 Vickers. Quer dizer que para cortar, nós se puséssemos frente a frente um destes MD, que quer dizer metal duro, contra o aço rápido, o metal duro cortava na boa o aço rápido. Agora é assim, eu pergunto, para que é que um gajo então quer o aço, se já tem outras coisas? E a resposta está aqui no gráfico de cima. O gráfico de cima mostra estes materiais, aqui a dureza, e aqui uma propriedade que não é propriedade, que é a tenacidade. Porquê é que eu digo que não é propriedade? Aprendam isto, na mecânica, uma propriedade é uma coisa que tem que se pôr um número, pode-se pôr um número. Por exemplo, a dureza é uma propriedade, pode-se pôr lá a dureza 100, dureza 200. A resistência ao choque, pode-se pôr, faz-se um teste, mete-se um número. Resistência ao impacto, 20 joules. A tenacidade é um conceito que não é mensurável e, portanto, não é bem uma propriedade, é uma característica lá. O que é que quer dizer assim? É o material não se esfarelar todo, não se escangalhar, é ser um material coeso. Claro que nós podíamos ter posto aqui resistência ao choque, é muito parecido, mas o gráfico original tinha tenacidade e, portanto, eu deixei ficar. Mas tenacidade e resistência ao choque é parecido. Quando a gente olha para este gráfico aqui em cima, os aços rápidos, o HSS está aqui no topo do lado direito. É um material top. Sabem porquê? É o que tem mais tenacidade. Mas também é o mais fraquinho da dureza. Temos aqui um paradoxo. É que nós usamos muito ainda o aço rápido para ferramentas, pois ele é o mais resistente às pancadas.
O resto dos materiais são muito mais duros, cortam muito melhor, mas não aguentam pancada. O que é pancada? Olha, imaginem que um gajo tem uma roda dentada e que vai meter isto no torno, por exemplo, para acertar aqui as pontas dos dentes. Mete isto no torno, põe aqui a ferramenta, isto começa a andar à volta, e o que é que vai acontecer? Põe o primeiro dente, pimba, depois o segundo dente, pimba, e a gente ouve, yeah, é o que vai acontecer. Era a mesma coisa que se tivéssemos uma coisa assim, e agora fizéssemos maquinagem assim para ali. Batia aqui, cortava, depois ficava solto, ou ficar solto, tipo, ele alivia, desce, dá a pressão, não é? Chegava ali, mais uma pancada, mais uma pancada. Estas pancadas consecutivas, nós chamamos de corte interrompido, provocam violentos choques na ferramenta. E é por isso que ainda usamos aços. Se tiverem que selecionar uma situação, esta é a única que leva ao uso de aços rápidos. É maquinagem interrompida, ou maquinagem com choques, ok? Para o resto dos casos, as outras ferramentas são sempre melhores. Portanto, o primeiro campeonato é sobre aços rápidos. Não vale a pena decorarem as constituições químicas, empancou, as constituições químicas que estão ali. Há muitos aços rápidos, com muitos elementos de liga. Normalmente são aços do melhor que há, porque é para cortar os outros aços. Portanto, aparecem-nos aqui coisas tipo elementos de liga pesados. Olhem aqui, molibdênio, cobalto, tungstênio, são aços muito bons, prontos, para ser muito duros. Mas não vale a pena decorar isso, é só entender o que são e para que é que se usa. Depois, o segundo grupo, e que é aquele mais usado de todos, é o dos carbonetos. Temos aqui os aços rápidos e depois temos aqui um grupo muito grande que ficou conhecido no português das fábricas por metal duro, mas na realidade é carbonetos. Os carbonetos passam ligações ao carbono de elementos metálicos, tipo titânio mais carbono, WC, tungstênio mais carbono, W é tungstênio. O W ainda vem do antigo wolframio, ok? E mais uma porrada de elementos que se podem usar ligados aos carbonetos. Estes são os mais usados. São como pedras. Os carbonetos são pequenas partículas que é autênticas pedras. Como é que nós fabricamos as pastilhas, estes produtos? Isto não são metais que se tira assim do chão e aparecem os carbonetos, eles têm que ser fabricados. Então, as próprias pastilhas, o que nós fazemos é um molde, acho que também já falamos disso aqui algumas vezes, fazemos um molde, atafolhamos com um pó, que é a base, pode ser, por exemplo, carbonetos de tungstênio, aqui fala-se que se usa muito o cobalto que é um metal como base, e misturamos lá essas tais pedras essas que são os carbonetos. Há aqui uma mistura de uma base e o produto duro. Depois este pó é sinterizado. Nós já falamos disto, eu lembro. Sinterizado é bué de temperatura, bué de pressão. É esmagado e aquecido e aquilo compacta. Fica duro, o pó, e tira-se lá dentro a pastilha já feita. A pastilha é uma base cheia de pequenas pedras de carbonetos. São autênticas pedras. Os carbonetos são duros para caraças. E por isso que elas cortam muito bem. Por ser mais duros. Aqui no gráfico, o que é que a gente nota? Que os carbonetos, comparativamente aos aços rápidos, os carbonetos têm mais dureza, bastante mais, 3 ou 4 vezes mais, mas já são menos resistentes ao choque. É por isso que às vezes temos que ir para o aço rápido.
Aqui no gráfico de baixo, os carbonetos é a linha verde, estão a ver? Eles também sofrem com a temperatura. Mas mesmo que a gente atinja temperaturas loucas, tipo 900 graus, que é o que vai até ali, eles ainda ficam bem mais duros que o aço a 900 graus. Portanto, o campeonato não tem nada a ver. E é por isso que 99% das ferramentas das fábricas são de carboneto. É um produto equilibrado. Os outros que temos ali no gráfico, o lado esquerdo, cerâmicos e não sei o quê, já são muito duros, mas muito fraquinhos às pancadas. Um gajo deixa cair um cerâmico e ele parte, é que num copo. Os carbonetos são, de facto, o produto mais equilibrado e que permite melhor eficácia na maquinagem com custo razoável. Uma pastilha destas de carboneto é baratíssima. Para os preços modernos, isto custa aqui 2 euros, 3 euros. E a pastilha tem bué de arestas, corta uma, quando ela fica gasta, corta outra. Estas triangulares têm 6 arestas de corte. As quadradas têm 8 arestas de corte, por aí fora. Ok? Por isso, aços rápidos, carbonetos. No grupo dos carbonetos, também se usa muito uma coisa que são os nitretos. É parecido. É o azoto ligado a metais. Na vez de ser, por exemplo, carboneto de titânio, é nitreto de titânio. Os nitretos. Não é nitratos. Cuidado com aquilo. Nitratos é uma merda que é adubos para couves. É nitretos. Como é? Portanto, estes produtos são super duros. Nós podíamos usar uma pastilha normal, por exemplo, feita em molibdênio e carboneto de tungstênio, já era bom para trabalhar, mas os engenheiros são lixados e adoram pôr revestimentos. Então fazem revestimentos às camadas, né, tem várias camadas, como vocês veem ali na figura, de produtos, por cima dos próprios carbonetos. E o mais engraçado é que esses produtos também são carbonetos. É assim, carbonetos ou nitretos. Neste exemplo que está aqui, nós temos por fora de todos, que é o que toca no, que vai fazer o arranque da para, vá. Temos um nitreto, duro para caraças. Depois por baixo temos um cerâmico, que é a alumina, a Al2O3. E depois por baixo ainda temos um terceiro, que também pode ser um outro carboneto de titânio ou nitreto de titânio. E só depois é que temos a base. Eles fazem muitas coisas diferentes para conseguir produtos bons que maquinem bem, agora isto aqui já não é connosco. Sabemos é que existem estes revestimentos e que são muitos. São chamados revestimentos super duros ou revestimentos finos. Normalmente o de fora tem uma cor. Estes revestimentos são todos cinzentos, mas eles põem de propósito uma cor no que está mais por fora, que até costuma ser dourado, depende dos fabricantes, mas costuma ser assim amarelo ou dourado. O último, que assim a gente vê a pastilha toda douradinha. E porquê é que eles fazem essa cor? Porque quando se gastar o primeiro revestimento, convém trocar o bico. Quando a gente vir que a cor saiu fora, por exemplo, aqui na ponta já está só escuro, já não se vê, os meus desenhos, já não se vê aqui o laranja. Isso é para a pessoa saber que aquele bico da pastilha já se gastou. Portanto, a gente olha para uma pastilha, se ela estiver douradinha, o bico está bom. Se a cor já tiver desaparecido, não usem mais essa aresta. Tanto faz ser o bico como ser a aresta de lado, porque tudo isso serve para cortar. Hein? Também se pode cortar com as arestas das pastilhas, não é só com o bico. Por exemplo, assim uma fresadora corta na boa, de lado e em baixo. Uma fresa. Quer dizer que esta aresta toda aqui de lado está a cortar. Quando a aresta ou o bico perde a cor, significa que aquela camada exterior já desapareceu. Estes revestimentos passam muito utilizados atualmente e têm uma característica muito curiosa, que é o seguinte: imaginem que isto é o nosso metal. Se vocês virem um metal ao microscópio, ele é assim, parece as ondas do mar. Sabem porquê? Porque isto é do fabrico. Foi aqui que passou a ferramenta, depois passou aqui, depois passou aqui, depois ali. Isto é o avanço.
Nós já vimos isso, que a rugosidade tem a ver com o avanço. Quase todos os metais vistos à lupa têm assim este tipo de superfície. Se nós imaginem que isto tem uma rugosidade, por exemplo, 2 micron, que é normal, rugosidade boa. Se nós puséssemos aqui um revestimento assim aqui, imaginem, por exemplo, com, sei lá, 20 micron. 20 micron é 0,02 milímetros, 2 centésimas de milímetro. Se fizéssemos isto, quando o material sofresse força, isto estalava como um vidro, assim. Tac, 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 parecia uma faísca. Partia logo o revestimento todo. É de caraças. O que é que os engenheiros descobriram? Que podem fazer o seguinte, podem fazer isto, podem fazer o revestimento assim. Estão a ver? São revestimentos finos, por isso é que se chamam revestimentos finos. Chegam a ter menos de 1 micron. E porquê é que isto funciona? O revestimento é tão fininho que quando se faz uma força, a força passa pelo revestimento para baixo, para o metal, e o revestimento aguenta-se. É incrível, mas é verdade. Não estala, não parte, comprime, mas como é uma película minúscula, adapta-se à base e não parte. São os chamados revestimentos finos. Isto multiplica a vida das superfícies de corte, vai por 10 vezes. Uma broca que normal fura 1 hora, se metermos um revestimento passa a furar tipo 10 horas. É uma loucura. E os revestimentos são baratos, são feitos em PVD ou CVD, que quer dizer fase de vapor. Fase de vapor. Em inglês isto, Vapor Deposition Phase. Não, isto é physical. Vapor Deposition é a deposição em fase de vapor. Isto é frio, que é physical. E isto é quente, que é chemical. Quando é chemical há umas reações fortes entre o revestimento e a peça. Quando é frio fica só mais ou menos encostado. Como é que isto se faz? É uma loucura. Arranja-se um big armário com um monte de prateleiras, cruzetas, pendura-se lá as peças ou pousa-se lá as peças todas que a gente quiser, com um motor, uma bomba de aspiração, retira-se o ar para que a pressão lá dentro baixe. É uma espécie de panela de pressão de fritar, de cozer arroz, mas nas panelas de pressão a gente quer que fique lá a pressão dentro. Esta já é ao contrário, a gente tira o ar para ficar vácuo, para fazer a pressão cair. E porquê é que a gente quer cair a pressão? Porque ao largar lá para dentro um monte de pó, por exemplo, de carboneto de titânio, do revestimento, e larga-se o pó, e quando a pressão abaixa, o pó transforma-se em vapor, cena da termodinâmica, faz uma nuvem. E essa nuvem vai embaciar as peças, como se fosse subida do carro naqueles dias de chuva, o gajo tem que limpar o vidro. As peças ficam embaciadas numa espessura tipo isto, microns. Se controlarmos bem o tempo e a pressão, fica uma camadinha invisível, a não ser que a gente ponha uma cor, de propósito, e as peças ficam todas revestidas. Por isso é que são revestimentos em fase de vapor. É preciso criar o vapor e o vapor é criado pelo abaixamento da pressão. Estão a ver? Isto é uma técnica muito, muito utilizada para fazer estes revestimentos. É possível e faz-se revestir aços rápidos. Posso pegar um aço rápido, metê-lo na máquina e ficar revestido. A chatice é que se eu fizer isto num aço rápido, quando ele perde o bico, não tenho mais bicos. Tinha que mandar afiar e revestir novamente. Claro que há certas ferramentas, tipo as fresas helicoidais, que se forem todas revestidas, ganham, enquanto o revestimento dura, ou as brocas, e por isso muitas vezes se usam para revestimentos destes em ferramentas de aço.
É normal. Se vocês virem lá em cima das brocas, aparece logo lá 2 ou 3 brocas com a cor dourada que foram revestidas, não é? Portanto, isso, quando nós olhamos aqui para este gráfico das propriedades dos materiais, outra vez aqui este, reparem, aparece ali, por exemplo, o aço rápido, HSS, tem um quadradinho azul, mas depois aparecem outros quadradinhos que diz revestido, multiplica logo por 2 a dureza, ou mais. Está a ver? Aqui o próprio produto, quando é revestido, melhora bastante. A mesma coisa para o metal duro. O metal duro ganha montes em ser revestido e ganha de outras maneiras. Vê-se ali uma coisa que é, ele ganha resistência mecânica, ganha tenacidade, se for microgrão, e também ganha muito se for misturado com metais, aquela zona, com cerâmicos, aquela zona verde, o CERMET. Portanto, é possível ir a um material tipo material metal duro ou aço, e depois ainda melhorar mais as propriedades através de truques. O primeiro truque é pôr revestimentos, além do truque é o microgrão. Microgrão é o que está aqui nesta figura. Isto são estruturas de cermetes. Cermetes é mistura de cerâmicos com metais. Também não vale a pena decorarem os nomes, porque eles há muitos, mas sabemos que é uma mistura cerâmico-metal. E reparem, o de baixo é um grão normal. Microgrão é aquele de cima. Visto ao microscópio já são grãos muito pequenininhos. Porque é que o microgrão melhora aqui a resistência da peça. Porque ao fazer a pastilha, o grão sendo muito miudinho, ela fica bastante mais tenaz. A pastilha fica muito mais resistente às pancadas. Não atinge a resistência do aço rápido, mas fica muito melhor. Portanto, os microgrãos, usar microgrão também é uma estratégia para melhorar estes produtos. Ok? Portanto, resumindo o que estamos a falar, temos aqui então aços rápidos, um grupo, metais duros, depois temos aqui um campeonato que é o dos cerâmicos e aqui uma zona de mistura que é o CERMET. CERMET quer dizer mesmo cerâmico metal, que é uma mistura, produto misturado. Os cerâmicos puros, os cerâmicos puros já são um material de seção. O que se usa nas empresas é isto. Porquê é que às vezes se usam cerâmicos? Pastilhas de cerâmica pura. Porque queremos cortar certos materiais que são muito difíceis de cortar, é isso. Mas nós não vamos aqui entrar nesses pormenores. Vocês têm que ler aquilo da maquinabilidade, se quiserem depois saber mais detalhes. Uma das coisas importantes sobre esse capítulo da maquinabilidade é isto que está aqui. Existe uma norma que tem estas letras P, M, K, E. Todas as ferramentas têm que estar dentro de um grupo destes. Imaginem que vocês querem, por exemplo, maquinar alumínio. Tinham que ir ver ao catálogo e diz lá, para alumínio, pastilhas do grupo N. E atenção, que esta escolha é super importante. Aquela ideia antiga que havia um gajo lá na oficina que tinha uma caixa cheia de pastilhas. Só, Zé Manel, dá-me uma pastilha. Não é pastilhas de tomar, é pastilhas para maquinar. Dá-me qualquer, isso não pode ser. Se dá-me qualquer, não pode ser, até porque há materiais que, se forem mal escolhidos, a pastilha e o aço, por exemplo, começam a desfazer-se, ou a ganhar ferrugem, ou a oxidar, ou a reagir uma contra a outra e a soldar-se. Tem que se ter muito cuidado com a escolha dos produtos. Da mesma forma, a escolha de cerâmicos e outros produtos tem que ser sempre, consulta-se o catálogo do fabricante e escolhe-se lá. Nunca escolham à toa pastilhas, é um erro grave. Os gajos que trabalham em maquinagem já sabem isto tudo de cor aqui das letras, mas nós não vamos estudar isso, ok? Fica para complementos, para processos avançados de fabrico, quando vocês forem para o mestrado. Portanto, os cerâmicos têm um problema que está ali à vista. Eles conseguem ser mais duros que aquilo que já vimos, só que são mais frágeis. Largar uma pastilha de cerâmico ao chão, ela pode partir. Normalmente nas pastilhas fazemos um furo ao meio para aparafusar com um parafusinho,
ao suporte da pastilha. Mas nos cerâmicos não. Se vocês virem as pastilhas de cerâmica, são calhauzinhos, direitinhos assim. Temos que depois usar aqui um grampo, esse sim que é um acessório que tem um parafuso para prender à base. Porque é que o pessoal não faz furos nas pastilhas de cerâmica? Porque é facílimo parti-las. Basta a menor pancada, se tivesse aqui um furo, vocês viam isto, pac, parti, tac, está lá. É o mal das cerâmicas, é que são os vidrinhos. Aliás, cerâmica é um vidro, não é? Mas são duras para caraças. Eu costumo dar este exemplo ao pessoal, a gente em casa está a comer, tem a faca, tem o prato, faca é de aço, o prato é de cerâmica. A cerâmica é que corta a faca. Pode ficar lá uns risquitos, pode, mas quem se lixa é a faca. Se fosse ao contrário, se a faca fosse mais dura que a cerâmica, a gente já tinha os pratos todos cortados como os bifes, e cortava o prato. A cerâmica é muito dura. Aqui no nosso gráfico temos aqui um exemplo de uma cerâmica que é a mais usada de todas, que é o alumina, o AL2O3, mas há cerâmicas muito mais potentes. Vai ver a dureza deste 2200, aqui no gráfico de baixo. Outros cerâmicos que estão ali, aquelas curvas pretas, 2000. Isto bate a dureza dos MD e nem se compara com a dos aços. E resistem muito bem à temperatura. Só tem este problemazito, que é o que a gente já viu, é que aqui no gráfico de cima mostra que elas não gostam muito de pancadas. E muitas situações, mesmo situações normais, por exemplo, visto de cima, se eu estiver a fresar assim, e estiver a entrar com os dentes deste lado, e vier com a fresa por aqui abaixo, estão a ver que cada dente, quando chega aqui, pimba, pancada no material. Depois aqui vai bem. Vai a fazer pressão e a arrancar à para, mas depois vem para o ar livre e quando entra, pimba, nova pancada no material. E às vezes a cerâmica não gosta disto. A cerâmica gosta mais daquelas situações em que a fresa está assim, por exemplo, e vai assim a trabalhar por aqui fora. Porque não há nenhuma. Os dentes vão entrando aqui, cortam aqui, depois cortam ali. Mas não há nenhuma entrada de esquina. Estão a ver? Mas isto já são detalhes para especialistas. Mas o que é certo é que as cerâmicas não gostam de pancada. E aqueles dois que estão ali ao lado esquerdo, que estão aqui só quase por curiosidade, ainda é pior. Olha, este aqui, o CBN, é um produto novo, desenvolvido há meia dúzia de anos, que é fabuloso em propriedades. Como se vê ali, relativamente à dureza, mas é outra vez um vidrinho. Ainda é mais vidrinho que as cerâmicas. Imaginem o que é isso. Porque é que se usa o CBN? Porque este rapazinho, este metal, vejam aqui nas folhas, vai a 3.500 de dureza, que é loucura, e aguenta esta dureza aos 2.000 graus centígrados. A pergunta é, para que é que a gente quer isso? Porque a 2.000 graus o aço já derreteu em líquidos. Nem conseguimos maquinar o aço, que ele já está líquido. Isto é usado para maquinar coisas muito complicadas. Por exemplo, para maquinar fibras de carbono. As fibras de carbono, que a gente faz os carros com aquilo agora, são duras para caraças, meu. Aquilo não corta fácil. Se tentar pegar uma tesoura e cortar a fibra, se calhar tem azar, que a tesoura vai à vida. São materiais top. Tem aqui um exemplo de um deles, o CBN, o nitreto de boro cúbico. Estão a ver, é um nitreto e depois o metal é o boro. Mas também tem coisas estúpidas, por exemplo, este material não consegue maquinar bem aços de base de ferrítica, aços básicos, aços do mais fraco que há, porque o desgraçado do material começa a desgastar-se contra a ferrita. É como o diamante é muito bom, vocês pegam um diamante, ele corta tudo, mas se forem cortar diamante, um aço destes foleiros de portão de garagem, o diamante desfaz-se em mina de lápis, meu, e esta? Porque o carbono e a grafite dissolvem-se. Agora, como evitar isto? Era o que faltava, um gajo gastar uma pipa de nota numa pastilha de diamante e quando der por ela aquilo desfez-se. Não maquinou nada.
muito cuidado com a escolha de ferramenta material, sempre de acordo com o fabricante. O diamante está aqui em cima porque ele é o material mais duro do mundo. Que a gente saiba, não é nada mais duro do que isto. Vai até às 5.000 Vickers, que é uma loucura. Agora, o diamante é mesmo frágil. Se vocês largarem uma pastilha de diamante numa mesa, ela parte logo aos bocados, aos caquinhos. Esta pastilha que está aqui em baixo é uma pastilha de diamante, mas o diamante é só aquele triângulozinho assim ali na ponta. O resto é o suporte. Está a ver? A pastilha é feita assim. A pastilha é uma coisa qualquer, uma base igual às outras de cobalto ou isso. Mas o diamante não se segura, não podíamos fabricar como a cerâmica uma pastilha maciça de diamante, porque ela partia toda. Temos que pôr só uma laminazinha bem apoiada por baixo no biquinho. Lá está, estamos no ridículo. É um material super duro, mas coitadinho, nem se lhe pode tocar. Agora, que isto é duro, é que isto corta tudo que há, corta, isto corta pedras, isto corta tudo. Exceto materiais tipo aços ferríticos, com muita ferrite, ferros fundidos, cheios de ferrite. Isto vai por lá fora e começa a fazer mina de lápis. Enfim, temos aqui um panorama dos principais grupos, dos quais me interessa que vocês entendam globalmente as propriedades, nomeadamente, isto é uma pergunta que sai muito nos testes, compará-los. Tipo, olha, temos aqui este, ponha-os por ordem de dureza. Não há aqui nada difícil. É os aços rápidos, metais duros e depois os cerâmicos. E, claro, estes casos excepcionais, mas há mais casos excepcionais, há muitos materiais excepcionais. Estes que estão aqui são exemplos. Ok? Cermet. É este panorama geral. E o gráfico aqui da temperatura mostra-nos bem a diferença, a temperatura é muito importante porque a temperatura, em grande parte, vem da velocidade de corte. Porque nós já vimos que a temperatura cria-se quando é feito o arranque da par. E cria-se porque existe uma fricção, um atrito, entre a pastilha e a ferramenta, conforme a para vai sair, entre a para e a ferramenta. Conforme a para vai saindo, a ferramenta vai aquecendo. Como é que isto equilibra? Tem que dar tempo ao calor de sair. Quer dizer que eu não posso exagerar muito em quê? Na velocidade. Se eu acelerar, a pastilha aquece, mas o calor não tem tempo de sair. Claro que eu posso sempre, e é o que se faz, despejar uma porrada de líquido para arrefecer em cima disto. Mesmo assim, não resulta. A certa altura, se eu exagerar na velocidade, aquilo aquece mesmo. Ora, estes materiais que resistem, que são duros a grande temperatura, permitem uma loucura, que é, permitem trabalhar com super velocidade. É isso. Cortar, a gente podia dizer, todos cortam. Agora, uns têm que ir mais devagarinho, senão aquilo derrete tudo, ou a dureza. É aí que está o campeonato destes cerâmicos e dos metais duros. Não é? O metal duro é um metal bastante equilibrado, é um produto equilibrado. Isso está aqui neste gráfico, e é um gráfico muito importante, este que está aqui, para a gente entender isso. Do lado esquerdo tem a velocidade de corte possível, normal. Isto que está aqui representou uma operação de maquinagem, qualquer. Foi feita uma operação, não sei qual, e verificou-se o seguinte: com o aço rápido, só conseguimos trabalhar a 100 metros por minuto de velocidade e demorou-nos a fazer tipo 90 minutos a peça. Agora vejam os outros. Eu fui buscar aqui um metal duro revestido, um carboneto revestido. Já consegui trabalhar às 700 e demorei 8 minutos. Às 700 rotações, estão a ver, são materiais que permitem velocidades maiores, portanto o tempo de fabrico é muito mais curto, e as diferenças de tempo de fabrico são assustadoras. Aqui já no caso exagerado do cerâmico, conseguimos fazer esta peça em 5 minutos. Vão falar a uma fábrica que uma peça que eles faziam 1h30, uma peça não, uma maquinagem, pode ser feita em 10 minutos ou em 5. Isso é uma loucura.
É por isso que a fábrica ao lado, eles estão cheios de BMWs e Mercedes. E a nossa fábrica andamos todos de Citroën, 2 cavalos, porquê? Porque o nosso patrão quer poupar nas ferramentas, só compra ferramentas da Aço Rápido, são baratinhas, custam 1 euro, e depois demora horas a fazer as peças. Os gajos do lado têm um engenheiro que fez as contas e disse, vale a pena comprar umas pastilhas de 100 ou 200 euros cada uma, na vez de ser de 1 euro, porque vamos multiplicar a produção, por exemplo, por 20 vezes, e não tem qualquer comparação estes tempos. Normalmente é o vendedor que vem à fábrica, está-nos cabo da cabeça para a gente comprar as pastilhas que ele quer, são os engenheiros que decidem estas compras, vocês, e o vendedor oferece-vos umas garrafas de champanhe se comprarem 1 tonelada de pastilhas daquela marca que ele não consegue vender a ninguém. Mas vocês têm que ser mais espertos e ver as características, os materiais para que elas podem trabalhar, as velocidades a que elas cortam, porque isso é muito, muito importante, ok? Em termos de produção é decisivo. Ali, a palavra é Sandvik, sem esta aqui. Eu não estou a fazer publicidade, hein? Só estou a dizer que é uma empresa que tem uns catálogos espetaculares. Há mais, olha, Mitsubishi, no Japão, e há muitas empresas de máquina, de ferramentas. A gente não pode fazer publicidade. Não pode nem deve. Ainda se fosse alguma fábrica nossa. Pronto, por isso, este é o panorama que temos das ferramentas, materiais para ferramentas. Aqui embaixo tem uma figura com velocidades normais, por exemplo, para maquinar aços, ferros fundidos e inox, com estas velocidades que se costumam usar. Reparem no pormenor do lado direito, o alumínio corta-se a velocidades super altas. Enquanto um aço se corta a 200 rotações por minuto, um alumínio corta-se às 3.000. É um erro de principiante maquinar alumínio com velocidades normais. O alumínio é um material tinhoso, muito pastoso, mole, e que quando aquece começa a agarrar-se à ferramenta, por exemplo, a fazer um furo, agarra-se à broca, entope a hélice de saída das aparas e de repente parte-nos a broca ou as fresas. O alumínio é um material esquisito, mas a solução é maquiná-lo com uma bruta velocidade que ele nem tem tempo de ver o que lhe está a acontecer. E é por isso que, se vocês virem aqui as temperaturas, as velocidades para o alumínio são bué de altas, mas é assim, muita gente nas fábricas pensa que é ao contrário. O material é macio, usa-se velocidades lentas, não é? Ainda sobre as pastilhas, está aqui um capítulo sobre avarias, não pretendo que vocês decorem nada disto, mas esta figura em cima gostaria que vocês soubessem. O resto aqui, abrasão, adesão, isto é generalidade, são coisas e mesmo esta tabela aqui de avarias é para consulta. Se eu vir uma pastilha que tem uma avaria de tipo isto, o que é que eu posso fazer? Mas isto são coisas básicas. Agora aqui esta figura tem alguma importância porque quase todas as pastilhas têm este fim que está aqui. O primeiro caso é muito fácil de identificar, falta lá um pedaço. Quando assim uma lasca sai fora de uma pastilha é fácil de saber o que aconteceu. Levou uma pancada e partiu uma lasca. Ou fizemos força a mais, pressão a mais, mas foi força a mais. Ou por pancada ou por força, estalou. A solução é facílima, faça menos força. Use outra pastilha mais resistente. Esta não. Portanto, aquilo é uma fratura. A segunda é mais complicada. A segunda, vê-se assim uns cortezinhos, e reparem que esses cortezinhos estão ali numa faixazinha azul. O azul significa que ela aqueceu demais. Ou demais, ou quer dizer, que aqueceu. Aqueceu, por isso é que mudou a cor. E aqueles riscozinhos significam uma coisa muito importante para o engenheiro. Significam que a pastilha arrefeceu bruscamente. E como estava quente e contraiu, estalou toda, tac, 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 tac. São fissuras térmicas. Porque depois os empregados vêm ter com vocês, olha o que está a acontecer às pastilhas. Eles não sabem o que está a acontecer, mas vocês têm que saber. Então, tu não podes arrefecer a pastilha assim. Arrefeceste rapidamente demais e ela quebrou toda. É um sintoma
de má qualidade, quer dizer, o arrefecimento não foi bem feito, ou deixaram aquecer muito e depois arrefeceram, porque o que está ali é fissuras térmicas. O terceiro caso, pá, é o fim normal de uma pastilha. Porquê? Porque o bico desapareceu. O bico, a arestazinha de corte, já está toda gasta, está assim, gastou-se, estão a ver? E podem dizer, então e aquele azul, não é exagerar a temperatura? Ser é, mas as pastilhas aquecem sempre. Portanto, elas com o tempo vão perdendo sempre, vão ficando sempre azuladas. Há ali duas zonas. Uma coisa é aquela zona áspera em cima, onde falta material. Mas não é como ao lado esquerdo, que é uma lasca. É por todo. Isso quer dizer que a pastilha gastou-se. E desapareceu ali o dourado. Portanto, foi-se. O azul que está por baixo é da temperatura. Foi do aquecimento, mas ele é relativamente normal. Portanto, uma pastilha que tenha esta doença é normal, olha, a pastilha gastou-se, é como um lápis, a ponta foi-se. As outras duas do lado esquerdo é erros de trabalho, ok? É isso que é preciso saber, distinguir fissuras de impactos, fissuras térmicas e desgaste normal. Se houver perguntas sobre este assunto, andam por aí. O resto é mais detalhado. Temos ali figurinhas de diferentes tipos de pastilhas, estão a ver, existe bué. Umas que têm quebra-aparas, que é um quebra-apara, visto de lado, é assim um altinho, a apara vem assim por aqui fora e bate ali, pac, e parte-se aos bocados, assim um altinho que tem. Há ali umas pastilhas maradas que são redondas, são as Wiper. As Wiper são redondas para fazer acabamentos muito suaves, tipo conforme o avance, mas são pastilhas complicadas, sabem porquê? Uma pastilha normal, quando trabalha, tem assim tipo esta zona de corte, mas uma Wiper tem uma zona de corte, uma área de corte, muito maior, para a mesma profundidade. Quer dizer que a força é igual ao K vezes a área de corte, que é o P e o A, que é a área de corte. Quer dizer que para a mesma cena, uma pastilha Wiper faz uma força incrível na máquina. E se a máquina não for boa, vocês querem fazer um belo acabamento e a máquina abana toda e destrói o acabamento, chamado paradoxo. Não interessa, pronto. Vocês depois aprendem isto quando forem especialistas. Ok? Pastilhas, é isto. Não sei se têm questões, se têm dúvidas. Se um dia puderem ler aqui por aqui abaixo, leiam isto. As letras miudinhas já é muito pormenor, que nunca havia, para eu não quis estar a encher muitas folhas com isto. Por isso é que pus letras pequeninas, não é para chatear o povo. É só porque dava mais não sei quantas páginas. E agora, para terminarmos a nossa conversa e a nossa matéria deste ano, uma breve abordagem aqui, rápida, de 5 minutinhos, aos fluidos de corte. Há quem chame óleo de corte, é uma palavra chunga, não é muito bom, mas é o que se diz nas fábricas. E porquê? Porque um óleo de corte tem um fundinho de óleo, que é, imaginem, 1 litro, num balde de 7 a 8 litros, ou 10 litros, de água. Portanto, chamar aquilo óleo, mais valia chamar água de corte, na vez de ser óleo de corte. Mas pronto, o pessoal chama óleo de corte. A palavra mais correta é mesmo fluidos de corte. O que é que nós queremos com um fluido de corte? Porque é que nós espetamos um fluido de corte na maquinária? A primeira coisa, por estranho que pareça, é para retirar as aparas dali. Normalmente a gente escreve limpeza. Também é uma palavra enganadora, não vamos limpar nada, vamos tirar as aparas. Imaginem que um gajo tem uma superfície, vem aí a aresta de corte da ferramenta e desgraçada está ali um pedaço da para que ficou ali. Claro que vai correr mal. A ferramenta vai esmagar a para, vai ter dificuldade em criar a entrada na nova para, vai estragar o bico, é só problemas. É como a gente estar a furar e no fundo do furo não tirar dali as aparas. A broca começa a esmigalhar aquilo tudo e não fura mais nada. Retirar as aparas da zona de corte é a primeira grande função dos fluidos de corte.
A segunda função, por estranho que pareça, é impedir a oxidação. Isto é muito importante. E porquê? Quando a gente tem um material metálico e ele está sempre a reagir com a atmosfera e normalmente forma uma película de óxido. Está forrado de um óxido. Óxido de qualquer coisa, óxido de ferro, óxido de alumínio. Porquê? Porque a atmosfera está cheia de oxigénios e os oxigénios ligam-se à camada exterior dos metais, porque os metais têm átomos, os que estão lá dentro estão todos ligadinhos uns aos outros, mas estes que estão aqui na parte de cima, eles têm umas pontas soltas, não é? Não é? Acaba ali o produto, fica ali umas ligações químicas disponíveis, e a primeira coisa que acontece é os oxigénios que andam no ar, e isto que está aqui é um óxido que pode desenvolver e criar ferrugens. O problema é quando a gente aquece as peças. Quando a gente aquece uma peça a 300, 400 graus, que é normal na maquinagem, esta ligação à atmosfera é super violenta. E se nós não tivermos cuidado com isto, podemos ter uma surpresa, tipo, a gente faz uma maquinagem, amanhã vai buscar a peça e ela está toda cheia de ferrugens. E porquê é que aconteceu aqui? Pá, quem é que deitaram isto ao rio? Isso aconteceu porque nós não protegemos a peça na altura da maquinagem. Como é que protegemos a peça? Criando ali uma zona que não deixe o ar atacar. E isso faz-se facílimo. Por exemplo, estamos a maquinar com a ferramenta, a arrancar a para. Se criarmos aqui uma nuvem, por exemplo, de gás, e se esse gás não deixar o oxigênio chegar ali à zona quente, já está protegida a peça. Depois o resto da peça arrefece, já não há tanto problema. Só que não convém pôr ar, porque o ar tem muito oxigênio. Convém pôr coisas tipo azoto, argon, CO2, são tudo gases inertes, são tudo gases que não reagem e fazem as duas coisas que nós queremos, que é o jato de gás tira as aparas que andam para ali e ao mesmo tempo cria ali uma nuvem na zona quente, que é só junto da pastilha, depois o resto arrefece rápido, que protege da oxidação. Vocês veem nas fábricas umas botijas grandes, tipo, está aqui o Zé Manel, a botija é maior que o Zé Manel, né? Tem um ponteirinho em cima, umas são botijas de oxigênio e outras são de gases destes, argon e CO2, para meter nas máquinas. Para estes dois efeitos, retirar aparas e impedir a oxidação, como vocês estão a ver, usar um gás chega e sobra, e é o que se usa em muitas máquinas. Errado é não pôr nada e maquinar à toa e depois dizer, epá, que chatice, não estava a contar que isto enferrujasse tudo. Ora, o caso dos alumínios, que ganha uma camada, parece um pó branco, que também é óxido de alumínio. Mas agora aqui há mais uma coisa que é muito importante, às vezes, que é arrefecer. Já falamos nisso, cuidado, que há pastilhas que não gostam de ser arrefecidas. Por exemplo, um cerâmico que está a trabalhar a 1000 graus, se despejam água em cima, pá, já foste. Diz-nos catálogo, arrefecer esta? Sim. Esta aqui não arrefecer. Pronto, chefe. Eles é que sabem, mas nós não inventamos, porque dá logo broa. Arrefecer. Quando queremos arrefecer pastilhas, o gás pode não ser suficiente, ok? Então é nessas alturas que optamos por usar um líquido, que são também líquidos inertes. Nunca usar água, ok? Água, não. A água enferruja tudo. Mas podemos usar o tal óleo de corte, óleo, que é água com um bocado de óleo. O óleo vai se espalhar na água, o óleo forma uma espécie de uma película e a água fica não enferrujante. É uma espécie de passivação da água. Mas existem fluidos de corte muito melhores que água e óleo. Existem mesmo fluidos de corte próprios que são muito bons para tudo isto que está aqui, sobretudo impedir a oxidação e que arrefecem porque o líquido é frio. Portanto, a escolha é, se for só para limpar e proteger, pode ser um gás e um líquido, claro. Se for também para arrefecer, convém usar líquido.
ok? Chegar a paras, arrefecer, ok. Temos aqui exemplos na figura de jatos de líquido numa furação, a despejar para lá. Aqui no texto também se fala em lubrificantes sólidos. Os sólidos são pós e pastas que se põem às vezes para abrir roscas e coisas assim que se faz quase parado, à mão, coisas que podem partir as ferramentas. Mas na realidade os gases e os líquidos são os mais utilizados. Aqui temos uma fresa que tem furos interiores e a máquina tem um sistema de injetar líquidos por dentro da fresa, é o melhor que temos atualmente, na vez de ser por fora, porque assim o jato sai mesmo nos dentes, na zona dos dentes. E é isto. Há aqui uma questão que às vezes me perguntam, que é o atrito. Pergunta é, mas então não convém baixar o atrito? Os líquidos não são fixos por causa do atrito? E aqui a resposta é meio complicada. Não é complicada, mas dá para os dois lados. Primeiro é assim, o calor, já vimos, é criado entre a para e a ferramenta. Portanto, depende do atrito. Ou seja, se deslizasse melhor aqui, baixava a temperatura. E nesse aspecto é fixe. Quer dizer, meter um líquido é bom porque baixa o atrito aqui no corte e a temperatura baixa. Mas temos de ter cuidado com o seguinte, se virmos isto ao longe, uma peça e uma pastilha, imaginem o que é se eu encher aqui isto de óleo gorduroso. Posso ter muita dificuldade em criar o arranque da para, porque a pastilha chega ali e encontra a gordura e patina. Claro que se for para tirar assim uma entrada de canhão, ela vai entrar à chanca e vai levantar a para. Mas se for assim para maquinar pouquinho, tipo uma décima de milímetro, posso não conseguir que a pastilha entre porque patina. Portanto, de facto, é bom baixar o atrito, mas tem que ter muito cuidado a usar líquidos gordurosos, porque pode dificultar muito a maquinagem, ok? Sobretudo em pequenas espessuras. Mas, na realidade, se vocês consultarem informação sobre isto, eles também falam nisso, que a diminuição que o líquido tem estas duas propriedades, arrefece e diminui o atrito, enquanto os gases não, é mais, o líquido faz tudo no fundo, os gases é mais só para a parte das aparelhas de oxidação. É isto. Quanto aos produtos, há muitos, e temos que ver os preços e isso. Vocês depois, por favor, leem este bocadinho e ficam esclarecidos. Para terminar a minha conversa, está ali uma coisa a dizer atenção, e eu vou falar da atenção. Atenção é o seguinte, pessoal, muitas peças têm coberturas, por exemplo, foram maquinadas e foram guardadas, e os restos destes líquidos ficam invisíveis nas superfícies. Por exemplo, quando vocês compram uma chapa, a chapa, se for de ferro, enferruja toda. Porquê é que ela não enferruja no vosso armazém? Porque o fabricante besuntou-a com óleo. Não se vê, é uma películazinha de óleo. Qual é o problema disto? É que os óleos, ao fim de alguns anos, começam a ganhar fungos, ok? Fungos, não é vírus, não é bactérias, é fungos. E os fungos, quando nos entram no corpo, a gente vê-se aflitos para os tratar. Manchas na pele que não saem, nas mãos, pedaços de pele sempre a sair em alguns sítios e aquilo não passa, e depois pomadas e não passa, e o que é que a gente apanhou? Fungos. E onde é que a gente apanhou essa merda? Porque fomos para as oficinas e começamos a mexer em óleos antigos, em peças que estavam lá paradas há muito tempo, que estavam forradas com óleo, o óleo apodrece, o óleo apodrece com o tempo, ganha uma coisa branca que cheira mal. A gente não vê porque é um óleo muito fininho que está ali, mas ele está cheinho, se fôssemos ver com o microscópio, estava cheio de fungos. Portanto, conclusão, se os engenheiros, quando forem a fábricas e isso, cuidado a mexer nas coisas que estão lá paradas há muito tempo, chapas, máquinas paradas, mexam só no que é preciso e onde a gente sabe que se pode mexer. Parece que não, mas bué de gente já se lixou com isto. E não sabia, e é por isso que eu pus aqui uma nota, e é por isso que estou a dizer. Alguém tem que vos dizer as coisas, e como vai ser antes de apanhar os fungos depois, meu. Ok?
Pronto, camaradas, é isto. Temos um curso superior de processo de fabrico acelerado. Tenho muita pena, pá, de termos que falar a correr dos assuntos. Já sei que toda a gente me diz a mesma coisa, pá, engenheiro, é só uma aula de cada assunto, a gente quase que nem tem tempo de aprender as coisas, é verdade. Não está, neste momento, já tivemos que retirar muita matéria, como vocês viram, porque não havia tempo. Eu vou continuar a fazer o pedido para esta cadeira se separar em duas, mas não é para vocês, vai ser para o futuro. Semestre para conformação, trabalhar mais devagar, outro semestre para maquinagem e dar as coisas com calma. Neste momento temos assim uma dose dupla, shampoo e amaciador. Tenham paciência. Querem pôr questões, têm dúvidas, querem colocar, coisas assim? Sim, engenheiro, nas pastilhas, aquelas que têm vários revestimentos, se aquilo é assim tão fininho, como é que isso, por exemplo, a força de cortar não passa diretamente para o revestimento? Como é que as qualidades do revestimento do meio passam para o corte em si? Pois os gajos são especialistas, pá, eles fazem isso com um truque marado, eles fazem precisamente isso, por exemplo, pôr de fora é o mais frágil, mas é o mais duro, o tique é. E depois por baixo, na segunda camada, fazem uma camada para apoiar a de fora, estás a ver? Por exemplo, aquela camada L2 ou 3 que está ali já deve Sim, ser com o intuito de favorecer opá, eles têm truques, aquilo não é simples. E depois, lembra, as três camadas juntas se calhar medem um micro. pois, exato. E que elas são muito fininhas. O que não se pode pôr é assim uma camada tipo, bota para aí, isso é fatal, isso parte tudo. Mas se conseguem-se fazer camadas na casa do meio micron, então 3 meios microns dá 1 micron e meio, aquilo está ali tudo. Agora os gajos são os petalhaços, por exemplo, algumas dessas camadas são propositadas para transferir o calor. São produtos que vão trabalhar como evacuadores de calor rápido, percebes? Ouve isso ao mundo. Se fores ver os fabricantes de pastilhas, eles têm tantas, que um gajo chega a uma altura e o vendedor diz, pá, leva estas coisas que são fixes. E um gajo diz, ok. Porque também não dominamos, pronto, isso, não é? A nossa parte é mais propriedades de fabrico, velocidade que a pastilha aguenta, ok? Temperatura a que ela pode trabalhar, ver se ela precisa ou não de lubrificação, conforme as nossas máquinas, não é lubrificação, é de fluido de corte, ver os materiais a que ela pode cortar, isso é muito importante. Depois esses detalhes, pá, estamos um bocado limitados. Vocês viram nas oficinas pastilhas, os gajos mostraram-nos, vocês chegaram a ver lá, eles têm lá umas caixas cheias delas. Isso assim, caixas, não, mas Eles têm, ferramentas de corte. eles, se calhar não se lembram, eles têm lá nas nossas oficinas uma caixa ou duas cheias de pastilhas velhas que o pessoal costuma mostrar, às vezes esta e esta são muito diferentes, mas a gente só as vê por fora, não é? É verdade. Ok, sim senhor, senhores, gostei muito pá, de vos ter como alunos, porque vocês são pacíficos, até são pacíficos demais, não têm perguntas, não têm dúvidas, o que significa que não interessa das duas um. De qualquer maneira, desejo-vos a todos um brilhante sucesso nos exames. A gente ainda se encontra por aí, ainda vamos ter projetos no segundo semestre, por aí fora. Se, entretanto, tiverem dúvidas, mandem-me mails. E se quiserem vir cá na aula depois das férias, é só para tirarmos dúvidas que alguém tenha também. Não vamos fazer mais nada de novo. Se vocês quiserem resolver algum teste, o que quiserem, é convosco. Tá bom? Espero que se divirtam, bebam os copos, tenham cuidado com os acidentes e pronto, sejam felizes, como diz o Raul. Bom fim de ano para todos e bom Natal, ok? Boas férias. Obrigado, senhor. Feliz Natal.